Olá, olá. O nosso boa tarde a todas. É um prazer estar de volta nesse programa. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter a nossa formanda em psicologia, a Simone Doring. Isso mesmo. E hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico, né? E que ele é recorrente há décadas, mas inclusive hoje na nossa sociedade parece que ele está mais gritante, porque como a gente ouve falar muito nesse assunto nas mídias, então realmente houve esse despertar das mulheres, que é a violência psicológica. Então hoje nós trouxemos como convidada a Simone, né? E eu gostaria que tu te apresentasse, Simone, falasse um pouquinho do teu histórico para a nossa telespectadora do outro lado da telinha te conhecer. Certo, obrigada, Amanda. Primeiramente, agradecer o convite por estar aqui hoje, né, nessa tarde, conversando com mulheres tão ilustres da nossa comunidade, né, e conversando sobre esse assunto que é tão pertinente no momento. Bom, eu sou formanda de psicologia esse semestre, né, me formo agora no final do ano, mas eu tenho uma trajetória aqui em Guaíba. Sou palestrante espírita há 15 anos, estou no movimento há aproximadamente 20 anos, sou residente em Guaíba há 27 anos. Sou casada há 25 anos. Olha que lindo. Tenho 2 filhas, uma delas é minha colega de faculdade também, formanda de psicologia no próximo ano, né? Se forma ano que vem. E aí a gente está sempre na comunidade, né? Fiz os meus estágios em UBS, em escolas, estou sempre envolvida com o trabalho na comunidade e percebo muito essa necessidade do apoio às mulheres. Sim, né? Que a gente traga, né, o assunto, né, a pauta para esclarecer, orientar. E até as outras mulheres também terem uma base, né, do melhor caminho a seguir. E a gente, Amanda, eu percebo assim que a violência ela é muito ampla. Além da violência doméstica, nós temos outros tipos de violência. Mas assim, eu gostaria de começar falando sobre isso, sobre os tipos de violência, porque às vezes a pessoa pensa que violência é só um pontapé, um soco, e não é só isso. Sim, né? É muito mais que isso. É isso, muito né? mais que isso, né? Então, assim, a violência ela pode ser emocional ou psicológica, né? Que é uma humilhação, é te expor na frente dos teus amigos, dos teus colegas de trabalho, seja um companheiro ou seja um chefe, né? Ou um próprio colega que esteja numa hierarquia diferente da tua. É uma violência, é um abuso, né? Não se deve permitir. É pequeno, vai passar. Não. Mas ele é progressivo. É progressivo. Sempre a violência é progressiva. A violência social. O que seria uma violência social? O agressor, ele sempre tem o intuito de te dominar, de te controlar. Então, ele começa a cortar os teus laços com o grupo social. Com a tua família, com os teus amigos. Não precisa trabalhar, né? Não tá bom. Ele começa a te sufocar, né, para que tu não tenha contato. E aquilo a gente acha muitas vezes que é amor, carinho, é um carinho, ele gosta de mim. Ciúme, excesso de amor. Ele é ciumento, mas ele é bom para mim, né? Mas só que ao longo do tempo, isso, né, às vezes não, sempre vai transcorrer em efeitos graves. E vai crescendo. E vai crescendo. A violência física. É muito comum a gente perceber entre as meninas, um empurrãozinho, um puxãozinho de cabelo, um tapinha, começa assim. E daí, daqui a pouco, é um pontapé, é um soco, é uma violência que deforma a mulher ou que mata. Nos casos extremos do feminicídio, né? Sim, que a gente tem visto tanto na mídia, né? Tem visto muito a mídia. A violência sexual. Quando se fala em violência sexual, se pensa logo né, numa violência, no caso de um estupro, ou de uma coisa assim. Não só isso. A violência sexual dentro de casa. Você não quer manter uma relação aquele dia, está com algum problema ou não está disposta, e você é obrigada a manter com o companheiro. Ou, em outros casos, ele te proíbe de se preservar, de tomar uma medicação, não quer usar a camisinha, se nega a usar o preservativo e te obriga a manter relações. Isso é uma violência sexual gravíssima, né? Então, que tem que também ser combatida, porque o corpo da mulher pertence a ela, né? Então, ela precisa, né, preservar, fazer por si, se preservar. A violência financeira. Quando o companheiro, né, ou agressor, companheiro ou companheira, ele quer controlar os teus ganhos e os teus gastos, né?
Isso é uma violência financeira. Ou quando ele é um mantenedor, ele não dispõe de dinheiro, né, para ter os gastos, para as suas despesas. Ele te expõe, ele te humilha no momento de te dar esse dinheiro, de compartilhar contigo os ganhos da família, da casa, né? E a perseguição, que aí a gente vai para o lado também, né, de um tipo de violência muito grave. Aquele companheiro, aquele agressor que vai no teu trabalho, que faz um barraco no teu trabalho, né, que te expõe, aquele ex-namorado que começa a te perseguir, a te seguir, ver com quem tu tá saindo, onde é que tu tá indo. Isso tudo são tipos de violências muito sérias, né? E no lado profissional das mulheres, a gente precisa ficar muito atenta também, porque existem dentro das organizações, dentro do mercado de trabalho, a violência, né, também, de uma forma mais sutil, né, mais mascarada, que seria quando nós temos muitas vezes um chefe ou um colega que tem uma hierarquia às vezes um pouquinho maior, ou que faz muitas vezes o mesmo trabalho que eu, mas por ser homem, né, ou por ele achar, entender que ele sabe mais, ele começa a usar dessas artimanhas, te humilhar, te expor, te coagir. E muitas vezes, Simone, nem chega a te expor, né, na sociedade. Ele te sufoca de uma maneira muito sutil, né, muito elegante, muito sedutora, que muitas vezes a sociedade nem percebe, né? E os colegas de trabalho nem percebem que essa violência está ocorrendo, né? E isso é muito frequente, Mendá, foi muito bom tu falar, assim, ó, quase sempre todo o agressor, no começo, ele é muito sedutor. E as outras pessoas, e aí o que acontece? O agredido, ele perde força, porque as pessoas em torno diziam assim, mas ele é tão bom para ti, ele é tão carinhoso contigo, mas ninguém sabe o que está acontecendo dentro da tua casa, dentro do teu ambiente de trabalho, o que tu está vivenciando no dia a dia, porque a aparência fora é outra. Então, isso tudo tem que se levar em conta, né? No caso, a mulher tem que avaliar por ela o que está acontecendo e buscar ajuda, né? Sim. E existe muitos mitos em torno de violência, né? Sim. Um deles é assim, ela está nessa relação ou nesse trabalho porque quer ou porque gosta. Alguém gosta de apanhar? Ninguém. Não, ninguém gosta de ninguém apanhar, gosta né? de Tu como sofrer, advogada, ninguém gosta né? de dor, ninguém gosta de opressão. Então, assim, a psicologia diz a mesma coisa, né? Que toda a relação que nos cause prejuízo, né? Ela deve ser rompida. E o que acontece? Essas pessoas, elas ficam tão sufocadas e tão sem orientação e amparo que elas não conseguem romper esse ciclo. Então, cabe a nós, assim, a sociedade, a comunidade, orientar e amparar essas mulheres para que elas busquem ajuda. Né? Busquem ajuda. Sim, e na verdade, Simone, o que a gente tem visto, assim, que as mulheres começaram a se dar conta, né? Haja visto nós profissionais, né, que conseguimos galgar o nosso espaço profissional, né? Cada uma no seu estilo de luta. Tu hoje se formando em psicologia, eu já me formei há 18 anos em direito. Uhum. E a gente começa a se dar conta que a gente não pode ficar mais no nosso quadrado. A gente tem que, né, dar as mãos a outras mulheres, as próprias colegas, outras de profissão diferente, para que outras mulheres cresçam também, né? Para que ela saia daquele ciclo de violência, seja dentro do seu lar, seja na sociedade, seja profissional. As mulheres começaram a se dar conta que somente nós, unidas, seremos mais fortes, né? Então, eu sou muito grata pela tua presença, por presença de outras profissionais técnicas que vieram, outras que virão também no programa, porque somente assim a gente realmente vai poder fazer uma diferença e todas as mulheres crescerem, tanto profissionalmente, como sair daquele ciclo vicioso, né, que a mulher hoje tem. É muito gritante, a gente não tem como não ficar parada. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Exatamente. Eu acho que esse é o objetivo de qualquer formação, Mendá.
tornar o nosso conhecimento acessível, é partilhar, é auxiliar outras pessoas que precisem. Como vocês sabem, o programa é ao vivo, o meu celular eu me esqueci de desligar, e eu acredito que a Marina Toledo, que ela já estava me ligando, Marina, eu já te ligo, calma aí, tá. Vou falar aqui no ar. Então, esse é o objetivo da nossa formação, né, que a gente conseguiu atingir, é auxiliar, é partilhar do nosso conhecimento para que mais mulheres tenham acesso à ajuda, né, a benefícios, né, a romper com esse ciclo que está tão forte, está tão gritante e que está se tornando assim, ó, uma coisa que a gente não pode deixar que aconteça, se tornando natural. Exatamente. Né? Não é natural. Precisamos, não é natural, né? Apanhar, ser humilhado, ser exposto, não é natural. Isso a gente não pode transformar. A gente tem que passar para as nossas filhas, principalmente, para as nossas meninas. Eu vou muito em escolas, fazer palestras em escolas. Eu sempre falo para as meninas, né? A gente precisa alertar, orientar as meninas, a parte profissional das meninas estudarem, das meninas ter seu próprio ganho, a geração de renda, né? Buscar, né? É difícil. Ninguém diria que seria fácil, mas é possível. Possível. É possível para todas, né? Então, como vocês viram, o nosso assunto está muito interessante sobre violência psicológica. Nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos. Você conhece a Bela Casa Móveis sob medida? Somos um novo conceito em loja na cidade de Guaíba, para trazer maior comodidade, sofisticação e praticidade para a sua casa ou trabalho. Nossos móveis são 100% sob medida, não é planejado. Fizemos tudo na medida que você precisa, conforme a necessidade de cada projeto. Todos os nossos móveis são 100% MDF de 18 milímetros. Sendo assim, você tem maior qualidade e durabilidade em todos os ambientes. Temos uma equipe capacitada que tem todo o cuidado e dedicação para que tudo saia do jeito que você sempre sonhou. Vamos até sua residência para tirar as medidas, elaborarmos o projeto exclusivo para cada cliente e temos ainda a fabricação e montagem própria. Pensando em seu conforto e comodidade, trabalhamos também com venda de estofados, sala de jantar, poltronas, colchões, linha de escritório e decoração. Tudo o que você precisa para deixar a sua casa com aquele toque especial. Não perca mais tempo, venha nos fazer uma visita. Fale com um dos nossos projetistas e consultores. Solicite o seu orçamento sem custo. Olá, olá, nós estamos voltando. Como vocês viram, o nosso assunto está muito interessante, abordando sobre a violência psicológica. Como a Simone falou, ela costuma ir em algumas escolas, né, Simone, dar palestras. Exatamente. Então, eu gostaria que tu falasse para a nossa telespectadora como ela identifica, né, essa violência psicológica. Sim, existem algumas maneiras da gente perceber, né, se a gente está sendo vítima de uma violência. Primeiramente, se eu tenho medo da reação do meu namorado ou da minha namorada, quando eu tenho uma opinião diferente da dele. Eu tenho medo que ele vá fazer um escândalo, eu tenho medo que ele vá me expor, que ele vá gozar de mim, que ele vá debochar, né? Os jovens usam muito o termo gozar, né? Que tem o mesmo significado, né? O bullying, né? Que tem o mesmo significado nesse sentido de debochar. Ele vai me expor, né? Então, eu já estou sendo vítima de um abuso, de uma violência, porque eu não preciso ter medo ou me submeter a ter a mesma opinião de ninguém. Muito mais se ele é meu namorado, é meu companheiro ou namorada, né? A gente deve ter o respeito quando a gente não partilha da mesma opinião da pessoa, né? Ele ignora os meus gostos, os meus sentimentos. Eu estou falando que eu não gostei de tal coisa que você fez, mas você continua fazendo. Ele está ignorando, ele está abusando, está sendo violento. É uma violência psíquica que ele está cometendo. A pessoa te pede educadamente, gentilmente, para que você não use mais aquela saia que você gosta tanto. Né? Aquela blusa que você gosta tanto. É uma forma de controle.
né? Sim. Hoje é a saia, hoje Um é a blusa. autoritarismo, Um autoritarismo, uma tirania. Uma né? tirania. Uma tirania, né? Que amanhã não vai ser só a saia e a blusa, terão outros motivos para que isso, né? Para que ele te controle. Então, você já recebeu um tapinha quando não disse alguma coisa, um puxão de cabelo mais forte, né? Alguma coisa assim, né? Um empurrão, né? Isso é uma violência física declarada. Mas foi brincadeira. Começa com brincadeira normalmente. Né? Normalmente começa com brincadeira, né, Amenda? E verdade. Vai evoluindo até chegar no extremo. Né? Sim, é bem complicado porque... E às vezes até esse agressor, ele... Vamos usar sempre a palavra agressor, né? Porque é uma agressão, como tu falasse, física, psicológica, moral, profissional, né? Porque entra em todas as esferas, independente de profissão e grau social, né? Ali o abusador, o sedutor, ele está em todas as esferas. Muito importante esse teu lembrete. Às vezes está associado assim, a pessoa sofreu uma violência, uma agressão, porque ela está numa classe desprivilegiada, né? Uma classe social mais vulnerável. Não. É em todas as esferas, em todas as classes sociais, de todas as cores, de todas as religiões, não tem distinção, né? É verdade. Então, eu gostaria assim que tu abordasse um pouco mais assim sobre o medo, né? Que às vezes a mulher não consegue ter forças, né? Ela tem medo desse agressor e não consegue buscar forças dentro dela para reagir a esse medo interno que ela tem, né? Sim. Normalmente, como a gente vinha falando, o ciclo começa lento, né? Devagar, ele tem um ciclo, começa com ofensas, humilhações, aí vai para agressão e depois vem um processo de lua de mel. Esse é o ciclo da violência. E a mulher acha que daí agora, ele se arrependeu, ele não vai fazer isso, ele está mudado. Não. Isso é questão de tempo e vai retornar esse comportamento dele. E cada vez mais próximo. Né? Eu acho que a mulher, ela tem uma incerteza dentro dela que aquela pessoa, ela vai mudar. Eu vou dar mais essa chance para ele. Será que se eu não der mais uma chance, será que ele não vai mudar? Será que não é falta de compreensão minha, falta de amor meu? A mulher sempre tem a tendência a se culpar, exatamente, né, Simone? A se achar inferior. A se achar Nós inferior vivemos numa sociedade que ela é o problema, que a mulher pega. E aí, o que acontece? Quando uma pessoa é agredida, mexe com tudo, né? Ela não é só com o físico, principalmente com o emocional, que é a estrutura da tua vida que conduz, né, o teu comportamento frente a decisão que tu vai tomar. Sim, e eu acho que é isso que é importante também, a gente procurar uma ajuda profissional. Tu que é psicóloga, eu gostaria que tu abordasse sobre a importância da mulher procurar ajuda, né? Eu acho que a psicologia tem ajudado muito isso, né? Muito. E eu sempre oriento e converso com as pessoas, com as meninas, com as mulheres, de forma geral. Por quê? Porque a psicologia te oferece esse suporte para que tu fique mais forte, orientado frente àquele comportamento, àquela situação. E detalhe, gente, com a questão da ética, porque às vezes você vai falar para um amigo, aquilo vai se espalhar, né? Ou para um vizinho, e essa situação vai se espalhar, e a mulher, ou a vítima, ela vai ficar mais constrangida ainda, mais impotente ainda frente à situação, porque ela está com vergonha, além de tudo. Daí ela vai ter vergonha até. E o profissional não, ele vai ter a questão da ética, que não vai sair dali aquele comentário, ele vai te orientar, vai escutar os teus medos, os teus anseios, aquilo que tu está vivenciando. E é importante que a gente saiba o que fazer numa situação dessa, onde eu devo ir, né, Menda? Sim, importante. Né? O que a gente recomenda para que as mulheres procurem a delegacia, para que as mulheres aqui em Guaíba, por exemplo, procurem o CRAS, né? A UBRA, a Universidade Luterana do Brasil, ela possui o NACV, que é um núcleo de apoio ao combate à violência doméstica. Eles têm um convênio com a Secretaria de Saúde e com a delegacia para encaminhar essas mulheres. Delegacia que tem suporte. Bacana, muito bacana, bom frisar, né? Bastante isso para as mulheres, né? Me parece que o horário de funcionamento deles é a partir das 15 horas da tarde até as 10 da noite.
né? Então, eles estão capacitados para acolher e orientar essas mulheres. Né? Sim, além dessa procura que a gente diz que tem que procurar uma ajuda técnica, né? Eu acho que o início de tudo realmente é a psicologia, É a né? psicologia. Às vezes a gente pensa, vou procurar meus direitos num advogado, mas às vezes eu preciso primeiro de um apoio psicológico. Ter o suporte, emocional e para me sentir forte, me sentir capacitado, dono de mim para tomar uma nova decisão e escolher que vida eu quero levar a partir dali. Né? Isso é muito importante. E isso muitas vezes está tão negligenciado, tão esquecido, tão sufocado naquela vítima que se ela não tiver esse suporte, ela não consegue. E onde é que a gente pode achar? Daí as pessoas pensam assim, o trabalho da psicologia é um trabalho caro. Não, nós temos lugares que dispõem desse trabalho gratuitamente, que são as UBSs, né, com os estagiários de psicologia das universidades. Olha que importante saber disso. Né, quase todas as UBSs do município têm os estagiários. Nós temos a UBRA, a Universidade Luterana, que tem uma clínica e escola que dispõe a baixo custo de atendimento. Nós temos, né, em diversos locais aí, o CRAS, que tem o serviço de psicólogos, né, a assistência social, né, então olha, sim, todos esses locais. É um apoio que se tem do município, do município, exatamente. É importante ter uma referência. Primeiramente, a mulher saber que ela não está sozinha, né? Sim, né? sim. Que ela tem. Mas esse é mais um dos mitos. A lei não quer saber, não se preocupa com isso. Não é bem assim, né? A lei está aí para nos auxiliar. Às vezes demora um pouco, né? A questão do processual, tu é advogada, tu pode falar muito melhor do que eu desse assunto, mas acontece, né? A lei está aí para ser usada. Para ser usada e como suporte, né? Exato. E a gente tem notado, Simone, que tem surgido vários projetos voluntários, né? Pessoas voluntárias dispostas a ajudar o outro ser humano. No programa a gente tem falado aqui muito dos direitos da mulher, porque esse é o nosso foco, porque nós já estamos muito atrasadas, né, no século. Então a gente tem que trabalhar bastante esse tema, né, dos direitos da mulher, do empoderamento da mulher, mas a gente vê que tem na nossa comunidade, em outras regiões, tem vindo muitos projetos que ajudam a comunidade, né? Com certeza. A nossa comunidade, né, com grande mérito, assim, tem muito auxílio através das igrejas, através dos grupos sociais, né? Todos dão a sua contribuição, o conselho, né? Todos têm a sua contribuição, o seu acolhimento. Nós temos aí as ONGs, inclusive eu faço parte de uma delas, né? A ONG Vida Legal, que está começando um trabalho, assim, maravilhoso, Mendá, de geração de renda, de profissionalização das mulheres, porque um impedimento que as mulheres têm é, às vezes, ter filhos pequenos. Eu não posso fazer um curso que me gere renda, que me profissionalize, porque eu tenho uma criança pequena. O que a gente pensou? Que a mulher vá fazer um curso de corte de costura, por exemplo, e leve o seu filho junto. E seja ali, né, tenha esse respaldo de alguém que repare da criança. Simone, eu vou querer que tu fale um pouquinho mais desse projeto, porque a mulher precisa ter um ponto de referência de como começar, de como sair do seu quadrado lá, que às vezes ela está dentro da residência e não sabe o que fazer. Ela não tem profissão, né? Ela não tem como buscar renda. Então, eu gostaria que após os nossos comerciais, tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Já voltamos. Certo. A clínica do Dr. Walter Macedo Júnior implantou o que há de mais moderno na odontologia para que seus pacientes possam planejar o seu tratamento em diversas especialidades, como implantodontia, odontologia estética e ortodontia. Os procedimentos são mais rápidos e resultados fantásticos com os sistemas digitais. A clínica Dr. Walter conta também com um laboratório próprio, equipamentos de última geração e avançadas técnicas odontológicas. Visite o nosso site e conheça a tecnologia que adotamos. Olá, estamos voltando. Eu gostaria, Simone, que tu abordasse ali, ainda voltando sobre a violência psicológica, uma coisa que é muito importante que a gente tem que falar,
Porque às vezes aquela mulher, quando ela é agredida psicologicamente, ou seja, da forma que for, os filhos também são afetados, né? Então, a importância da gente falar sobre essa violência que a criança indiretamente ou diretamente, muitas vezes, ela sofre junto com a mãe, né? Muito bem lembrado, Mendá. A gente que percorre as escolas, a gente nota muito, assim, ó, crianças, umas taxas muito elevadas de crianças com dificuldade de aprendizagem, e quando vai se investigar isso, chega-se o quê? A um lar violento, onde a criança está sendo vítima ou testemunhando uma agressão. E a criança, ela pode ser testemunha, né, da violência de um pai agredindo uma mãe, de um companheiro agredindo a mãe. Ela pode ser o instrumento, no caso de um rompimento da relação, de uma separação, a criança, né, ser instrumento, ser usada um contra o outro, ser jogada, né, o pai contra a mãe contra o pai, ela está sendo agredida, ela está sendo violentada, isso tem um impacto muito forte no psicológico da criança, na aprendizagem, na formação da personalidade dela. Ou ela pode ser vítima direta da agressão, apanhando, violência sexual e outras tantas, né, inúmeros casos, né, que a gente não vai citar no momento. Sim, isso é importante trabalhar na psicologia, porque às vezes aquele agredido passa a ser o agressor de amanhã, né? Exatamente. Então eu acho que as profissionais estão bem atentas sobre isso, sobre trabalhar o que nós chamamos que é a base, que é a escola, né? Exato. Tem que se fazer um trabalho bem forte ali nas escolas, para que a gente possa identificar essas crianças que são agredidas lá no lar, estão sofrendo violência de todo o tipo também, né? Para que ele não seja o reflexo amanhã de um outro agressor. É reproduzir um comportamento por achar e entender que aquilo é certo, né? E a negligência com a própria criança, né? Porque a própria lei nos diz, né, que é o abandono dos incapazes, né? Sim, quando a gente negligencia, deixa uma criança sozinha, não dispõe da alimentação ou do vestuário que ela precisa, enquanto ela não pode se prover sozinha, né? Também é uma forma de violência, de agressão contra as nossas crianças, né? Que são o nosso futuro, né? Sim, é por isso que eu tenho chamado sempre a pauta no programa com as minhas entrevistadas, tratando do tema, né, dos direitos da mulher, da violência contra a mulher, também chamando sobre esse importante tema que é a criança, né? A nossa criança é o futuro de amanhã. Então, talvez não dê tempo para a gente realmente consertar o hoje, mas a gente pode fazer um trabalho contínuo que a nossa sociedade amanhã seja diferente, né, Simone? Com certeza. E nós estamos, assim, percebendo que a nossa geração atual, essa que está nesse momento aqui, está muito adoecida. Estamos muito adoecidos em todos os sentidos. Não é em vão que o Brasil é o 5º país em depressão e o 1º em ansiedade. Né? Isso são dados que a gente obtém aí, né, nas pesquisas. E o que a gente quer? A gente quer continuar nesse patamar ou a gente quer melhorar? Se a gente quiser melhorar, a gente tem que tratar as próximas gerações. Sim, né? Na verdade a gente tem que melhorar e dar um basta. E dar um basta, né? Ver onde é que está a raiz do problema e começar a fazer diferente. Né? Sim, e Simone, fazendo de um link à tua fala, nós falamos sobre a violência doméstica no lar, sobre a violência refletida nas crianças, mas também nós temos a violência ali, ela muito enraizada e sutilmente, às vezes, na esfera profissional, que muitas vezes eu vejo e tenho presenciado que as mulheres não notam que elas estão sofrendo esse abuso, né? E não se empoderam, inclusive da sua profissão, do seu cargo, e muitas vezes eu vou deixar isso para lá, eu acho que não é comigo, e muitas vezes o não ser comigo é com a outra companheira, com a outra mulher, e amanhã sim, pode ser com você diretamente. Então eu acho que a mulher tem que realmente se empoderar do seu espaço profissional, né? E não deixar que essa violência profissional, seja ela sutil, seja ela mais agressiva, que às vezes se nota um chefe gritando com o dano moral ali no trabalho, que muitas vezes a gente fala sobre isso, e ele é mais fácil de ser
percebido, exatamente, mas tem também aquele assédio moral muito sutil na profissão e que muitas vezes eu vejo que as mulheres não se empoderam, né, do seu espaço profissional. Eu gostaria que tu, como psicóloga, tocasse sobre esse assunto. A violência ela não deve ser permitida em nenhum espaço da nossa vida, né? Seja ela doméstica, seja ela profissional, seja ela familiar, não interessa, não deve ser permitida. E como é que a gente percebe isso muito no trabalho? Aquele chefe que te expõe muitas vezes na frente de outros colegas, de clientes, né? Que acontece muito, né? Grita com você. Isso é uma violência. Isso tem que ser levado para frente, tem que ser buscado auxílio, tem que ser buscado orientação para que isso não venha acontecer novamente. Mas não foi comigo, mas vai ser. Logo vai ser. Se está fazendo com o colega, se está fazendo com o outro, vai ser com você. Né? Aquele chefe que te chama e diz assim, mas sutilmente, disso depende o teu emprego, né? Coloca em xeque o teu emprego, a tua demissão, né? Se você não fizer isso. Ou as violências mais sérias ainda, de propostas, né, indecentes, sexuais, né, de uma saidinha, né? Isso tem que ser combatido. Tem que ser levado adiante. Mas ele é meu chefe, a quem eu recorro? Sempre tem uma esfera superior. Algumas empresas dispõem da ouvidoria, né, que é uma ligação que você faz, né, sem muitas vezes precisar se identificar, né, emendar. Exatamente. Nós temos aí o trabalho dos advogados, dos psicólogos para uma orientação mais profunda, que cada caso é um caso. Sim, né? Tu sabe que nós mesmos na advocacia, nós também temos na nossa ordem, hoje, um canal que a pessoa pode entrar em contato e ali fazer a sua denúncia sem precisar que o nome dela apareça. Né? E isso é uma proteção para a vítima, né? Porque a pessoa já está com medo e está envolvendo uma série de coisas, ainda vai passar pela exposição, pela vergonha, né? Muitas vezes a crítica dos outros, né? Que não sabem a fundo o que ela estava passando. E a gente sabe, né, gente, que a pessoa passa 8, 10 horas por dia no trabalho e, dependendo do ambiente de trabalho, desenvolve sérios transtornos, né, que vão acarretar prejuízos físicos e emocionais na sua vida, né? Sim, e muitas vezes pela própria competição profissional no trabalho, as pessoas, me parece assim, eu não sei se eu falo para o meu colega, né, se eu posso abordar sobre isso, daqui a pouco aquele colega diz, deixa isso para lá, isso não é assim, vamos deixar passar mais um tempo, e a gente não pode deixar passar tempo. Não. Né? Não. O tempo perdido é um agravante, porque tem um prazo para que a gente faça essas denúncias, né? Sim. E também é o tempo que a pessoa vai usar para fazer novas agressões, para cometer novos delitos desse tipo, né? Me parece assim, Simone, às vezes que tem agressores, né? Vamos chamar, como a gente está falando de chefia, o autoritarismo. Me parece que aquilo está tão embutido dentro dele já há séculos, há anos, que ele não nota que ele é um agressor, né? E aquilo vai crescendo, ele acha que aquilo é empoderamento dele, que ele pode fazer aquilo. Ele se acha dono, né, da situação. Exatamente, ele é dono da situação e ele faz com uma pessoa, ele faz com outra, né? Aquela mulher acha que aquilo foi um fato isolado com ela. E aquilo vai crescendo. E isso cabe a nós lembrar, né, Mendá, que quando a gente fala ele, não é só no caso de um homem no cargo de chefia, porque tem mulheres também em cargos de chefias que são agressoras das próprias mulheres e de homens. Né? Geralmente. Então, a gente fala do agressor, né? Tanto faz ambos os sexos. E que não deve ser permitido. De gênero, gênero, né? Ninguém deve sofrer nenhum tipo de autoritarismo. Exatamente. E nenhum tipo de assédio moral no seu trabalho. O trabalho é um local para a gente obter o nosso sustento, mas também para a gente passar com dignidade, com alegria, de passar, muito, né, muito aquele dia ali, não ser um sacrifício que acarrete danos para a tua saúde, porque vai acarretar. Sim, né? Não tem como tu passar um né? ano, 2 anos vivendo uma situação que te expõe, que te agride, sem ter um prejuízo físico, mental, emocional na tua vida. Exatamente. Né? Então é um tema assim que eu acho que a gente tem que ponderar bastante,
né? E sempre trazer ele, assim, a baila, que nem a minha mãe falava, né? Trazer a baila para que se cada vez mais se possa consertar, né? Esses pequenos delitos, poderíamos dizer assim, né? Que às vezes a pessoa nem nota que ele cada vez mais, ou ela cada vez mais, está cometendo aquele ato, né? Aquele abuso. A nossa sociedade ainda, né, é uma sociedade em desenvolvimento perante outras, né? Sim. E nós temos esses traços de tirania, de machismo, né, de algumas coisas assim que são mais propícias a desenvolver quadros de agressão. Então, cabe a nós, assim, que a gente consiga identificar e combatê-los, né, dia a dia, e auxiliar quem ainda não conseguiu identificar, né, nós, assim, que temos essa questão da formação, auxiliar as pessoas para que elas identifiquem e busquem recurso. Às vezes a gente percebe um pouquinho mais rápido, mais rápido, exatamente. Exatamente. Não que sejamos imunes. Não, pelo contrário, perceber, a gente consegue ver rapidamente quando a gente está sofrendo esse dano, e de alguma forma a gente tem que tentar sanar esse dano. Isso é com certeza independente de gênero, idade, local que se esteja social, a gente pode estar sofrendo esse dano. Né? Exatamente. E só cabe a nós reagirmos e tomarmos as providências devidas quando essas agressões não são sanadas, né? Exato. E uma coisa assim que eu acho que é muito válido falar em termos, quando a gente fala em termos de mulher, é investir no crescimento da mulher como pessoa, né, nos seus valores, o empoderamento dela se ver como uma pessoa bonita, como uma pessoa que pode, que deve sair para estudar, para trabalhar, e isso vem desde pequena, de incentivar as nossas filhas, as nossas netas, muitas vezes, né, a crescer, né, a viajar, a ter ser dona do seu próprio corpo, a se preservar, a saber dizer não. Exatamente, e um jargão que tem se falado que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Onde ela quiser. Se ela acha que é bom estar no seu lar, se ela acha que é bom buscar o seu trabalho, né, de alguma forma, é a mulher que tem que se sentir feliz, ela tem que estar feliz onde ela está. E eu gostaria, assim, que aquela hora tu falou de um projeto que tu faz parte, que ele está iniciando, que eu acho que é uma maneira também das mulheres, principalmente quando a mulher quer se empoderar, ela tem que buscar o seu próprio sustento. E como é que eu começo? Por onde eu começo, né? Tem muitos projetos, inclusive o teu, Simone, eu acho que é um projeto assim que pode estar começando, a gente sabe, mas pode ser mais um projeto de referência àquela mulher que gostaria de buscar o seu empoderamento, né? Exatamente. Os projetos estão aí, né? Tem diversos, né? Sempre, como a gente falou antes. E esse projeto da ONG Vida Legal é uma parceria minha e de mais duas pessoas, duas empresárias, que já estão na luta há muito tempo. E a gente já existia esse projeto há bastante tempo, uns 4 anos. Só que agora a gente ganhou uma sede física, para realizar os cursos e esse trabalho todo. Por quê? Porque a gente entende que a mulher, muitas vezes, ela está dentro de casa e ela diz assim, o que eu vou fazer se eu sair? Eu não tenho como me manter. Eu não tenho onde morar, eu não tenho a minha profissão. E a gente sabe que o mercado de trabalho ele é muito difícil de reingressar, competitivo, né? E quando você para é difícil de reingressar. Sim, pela tudo idade, isso, né? A questão da maternidade, a idade, inúmeros itens. Então, o que se pensou? Existe um mercado informal muito forte aí, né? E que está ganhando cada vez mais espaço na vida das pessoas. Na ONG Vida Legal, que está com a nossa sede ali no Bonfim Novo, nós teremos assim curso de costura, curso de manicure, curso de corte de cabelo. Para quê? Para que as mulheres aprendam a fazer e depois galguem os seus próprios caminhos, né? Galguem a sua própria profissão. Depois eu vou poder cortar meu cabelo em casa, eu vou botar um salão, eu vou trabalhar no centro, seja lá o que for, né, Mendá? Mas eu vou adquirir a minha independência. E que, se isso for um motivo de impedimento de eu sair de uma relação abusiva, não será mais. E aí, mais ainda, um local onde eu posso levar meu filho, que é pequeno, que tem 2 anos, que tem 3 anos, que tem 5 anos, né? Sim. E a criança terá ali um suporte, o cuidado, a ajuda em algumas tarefas da escola, que nós teremos
precisamos de mais voluntários para nos ajudar. Sim, Mas importante. você sabe, eu posso cuidar das crianças 1 hora por dia, 1 vez por semana, será muito bem-vindo. Eu posso ensinar matemática, reforçar, né? Ali ele não sabe fazer uma efetuação de adição, de subtração, auxiliar nesse trabalho, né, com as crianças. Perfeito. Eu sei fazer decupagem. Vamos ensinar outras mulheres a fazer decupagem. Eu sei fazer unha. Vamos ensinar outras mulheres o ofício. Então, é muito importante essa referência que a Simone está dando desse projeto, né? Então, Simone, eu gostaria que tu fizesse as tuas considerações finais, se tu gostaria de falar mais um pouco desse projeto, ou mais alguma coisa que tu gostaria que a nossa telespectadora soubesse. Bom, Mendá, a gente poderia ficar aqui até à tarde falando, né, dos projetos e assim dos sonhos que a gente tem. O meu convite assim, é para que todos participem, que venham nos visitar. A abertura do nosso projeto vai ser agora dia 28, no outro sábado, né, ali na sede, na Nova Guaíba, na Bonfim Novo, né, nunca sei se é Nova Guaíba ou Bonfim Novo ali, passando o Mercado Marques. Tem o cartaz já, o banner na frente, identificando o local, né, e a gente vai começar nossos trabalhos lá. Que venham nos visitar, que venham conversar conosco, para que conheçam o que vai ser feito e que vejam que tem saída, tudo tem saída na vida, tudo tem solução para que quando a gente quer crescer, quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa. Sim. Né? Simone, eu gostaria de agradecer muito a tua presença. Eu acho que foi só um pouquinho, né, do que a gente gostaria de falar sobre a violência psicológica, mas eu tenho certeza que a gente abordou temas aqui que fizeram as nossas mulheres pensarem um pouquinho mais, e também tu deste referência de um local, né, que eu acho que elas podem procurar. Eu gostaria muito de agradecer a tua presença, parabéns pela tua formatura, pelo teu trabalho que tu vem galgando há 15 anos, não é 15 dias, né? Então, eu acho que tu tem muito a acrescentar a outras mulheres. E gostaria de agradecer a presença das nossas telespectadoras. Eu espero que a gente tenha contribuído um pouquinho mais para o crescimento e empoderamento de vocês. Voltaremos logo com outro programa. Abraço, tudo de bom. Abraço. Na Guaíba Embalagens você encontra tudo o que precisa para fazer a sua festa: guloseimas, embalagens, ingredientes, fantasias, decorações e muito mais. Venha nos visitar, a sua festa começa aqui, Rua José Montauri, 520. Guaíba Embalagens há 10 anos fazendo a festa com você.